Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto cujo título é Gotículas Vivas e se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2. A Bíblia Sagrada apresenta Deus em várias formas, como um lírio, um cedro do Líbano, uma oliveira, trigo e videira, e alega ainda que seu povo é como ciprestre verde, isto é, permanece verde em todo o tempo. Todas essas plantas mencionadas por Deus são seres vivos que nascem e crescem. Contudo, irmãos, a beleza de todas as flores e árvores necessitam do orvalho enviado por Deus do céu. Essas pequenas gotículas é que as mantém frescas, vivas e frutíferas. A água é imprescindível para a vida de todos os seres vivos. Sem água, é impossível que qualquer ser vivo possa existir. Se por um lado a água física é fundamental para a vida nessa terra, por outro lado, o homem necessita da água espiritual. Essa água espiritual é para saciar o espírito, uma vez que o homem, além do corpo, a carne, ele tem uma alma e um espírito. Deus, conhecedor de todas as coisas, ele nos fez um manual para que o homem possa usá-lo e ter uma vida útil máxima. Eu costumo falar que quando nós vamos a uma loja para comprar um eletrodoméstico ou qualquer aparelho, com esse aparelho comprado vem junto um manual que deve ser seguido. Aquele manual não é para enfeite. Se você seguir aquele manual, com certeza aquele aparelho que você comprou vai ter uma vida útil muito maior. Ou seja, uma vida útil máxima. Também não é diferente com o homem não, irmãos. Deus fez esse manual para que quem segui-lo tenha uma vida útil máxima, ou seja, possa viver com ele na eternidade. Esse manual é chamado por nós de Bíblia, Bíblia Sagrada. Todas as instruções são expressas por intermédio de gotículas vivas. Cristo Jesus, ele afirma ser a água viva, ele é a água viva. E quem beber dessa água jamais terá sede. Está lá escrito no livro de João, capítulo 4, versículo 14. E ele vai além. Essa água sai do trono de Deus. Essa água tem poder de alimentar e manter fortes e saudáveis espiritualmente aqueles que dela beberem. Cada gotícula, irmãos, entra em nossa vida
e vai nos alimentando. Sim. A palavra de Deus penetra no nosso ser e nos alimenta. É isso aí. Cada gotícula vai aumentar muito e se tornar uma fonte, um rio. Deus fez esse manual porque Ele quer que tenhamos uma vida exemplar sob seus cuidados. Ele quer cuidar de mim, Ele quer cuidar de você. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe quanto somos frágeis. Então Ele cuida de nós para que sejamos como árvores plantadas junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não são palavras minhas, são palavras descritas no livro de Salmo, capítulo 1, versículo 3, lá no primeiro Salmo. Cada gotícula, irmãos, que jorra do trono de Deus, irá moldando gradativamente nosso caráter, começando com uma nova vida, e à medida que o tempo vai passando, o crescimento espiritual vai acontecendo, até que possamos estar totalmente imersos nas águas espirituais. Essas gotículas, eu digo gotículas vivas, representam Deus apelando pela nossa conversão, declarando o seu amor e perdão. Lá no deserto, o orvalho trazia consigo o alimento que mantém a vida. E quando o orvalho descia de noite sobre lá o arraial, o maná descia sobre ele. É o alimento de Deus, que está descrito no livro de Números, capítulo 11, versículo 9. Hoje não é diferente, irmãos. Ele continua trazendo consigo o maná, que é a sua palavra, que nos preserva a vida e a frutificação. É o Espírito Santo que está sempre se movendo em volta das pessoas. É verdade, de forma invisível, mas esperando que cada um perca o esplendor desse mundo, um mundo caído, e se volte para abraçar Cristo Jesus como Senhor e a viver com Ele. É verdade que o Espírito Santo já está naqueles que já tomaram essa iniciativa. Mas a plenitude da sua graça vem para aqueles que estão sedentos dele. Sim. A Bíblia Sagrada é o livro dos livros. Nela não ocorrem mudanças, não ocorrem variações, nem sombra de dúvida qualquer. E ela tem poder para penetrar como uma espada de dois gumes,
Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17. Ela tem o poder para transformar vidas, fortalecer a alma e guiar nossos passos e nos dar a garantia da vida eterna. Para ela, não existe barreiras, irmãos. Ela permaneceu até nossos dias e permanecerá através dos tempos, porque o seu autor é eterno e indestrutível. Ela não é velha e nem nova, porque ela indica o programa divino. E todo aquele que contra seus ensinos se levantar será esmigalhado em tempo certo. Porque Deus entrega ensinos e graças e em tempo certo pede contas. Ele ensina como ver sobre a sua vontade. Ele nos ensina como evitar crimes entre irmãos. Ele nos ensina como entender e imitar o verbo exemplar, o alfa e o ômega. Como cultivar os dons do Espírito. Essas gotículas viva nos fortifica a cada momento. Amém.